acorde para este computador. Beleza. Olá, consciência. Boa noite. Bem-vindos a mais uma terça-feira animada aqui de papo com o Zeca Werneck e o Mário Jorge aqui, trazendo ideias úteis, né, para a questão do jogo da vida, o jogo virtual da vida, tentando explicar um pouco sobre as regras de funcionamento desta realidade. É uma realidade complexa, né? E assim, toda, toda a insistência e esclarecimento que a gente faz, às vezes acaba sendo pouca. E a ideia aqui é falar alguma coisa também hoje sobre as programações, né? A forma como a gente recebe as programações, a forma como a gente lida com essas programações e as possibilidades que a gente tem de superá-la. E eu hoje, não, na segunda-feira postei dois pequenos vídeos no Instagram que eu acho que vão ser interessantes para a gente fazer aqui a abertura do nosso papo. Beleza, Zeca? Bem-vindo aí. Valeu, Mário, obrigado. Vai ser muito bom. Eu gosto muito de falar dessas programações, acho isso muito interessante. E para a gente entender, né, como é que essa máquina funciona e o que que a gente pode fazer para melhorar a qualidade das programações que já estão instaladas, né? Então, acho que vai ser muito bom esse papo. Beleza, então vou compartilhar aqui a tela com o vídeo. Um Tá. segundo, peraí. Primeiro eu vou ativar, peraí. Essa operação de compartilhar aqui o. Opa! You cannot minimize the workplace. Agora, por que que eu não consigo minimizar o workplace? Ah, pronto, vamos lá. Primeiro vai ser o vídeo de um garotinho seguindo um cachorrinho, muito engraçadinho o garoto. Deixa eu conseguir colocar aqui no compartilhamento do Zoom. Não, não é isto. Zoom, zoom, zoom. Zoom, 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 zoom. Vamos lá. Tem que ampliar o zoom e compartilhar. E agora eu escolho a imagem do garoto. Ok. Você está vendo, Zeca? Tô. Então eu vou começar a tocar aqui. Essa é bem curtinha. Tá. Ele, Muito bom. o garotinho, ele, ele imita o cachorro, né? Então a gente vai aproveitar isso na sequência. Esse é um dos vídeos. E eu não sei se quer aproveitar e a gente fala um pouquinho sobre esse antes de passar o outro. O que que você acha? Acho ótimo. Pode ser, né? Podemos Assim seguir não assim. fica sobrecarregado, a gente acaba esquecendo alguma coisa depois. Esse eu acho que tem toda a bola tá rolando aí no campo para você. É uma criança, obviamente tem idade, deve ter algo ao redor de 1 ano ou coisa parecida, e está por aí absorvendo tudo que é nem uma esponja, né? Saiu brincando, provavelmente com o pai ou a mãe e o cachorro, e, e sai imitando tudo, inclusive o cachorro. Ainda bem que ele não imitou completamente a cena, mas ele bem que tentou. É, Por ele não favor. tinha entendido o que que o cachorro fez de verdade ali. Assim, ontem eu fiz um post também Aham, sobre hipnose, né? aham. Que acho que tem a ver aí com esse assunto, porque eu estava fazendo uma comparação, como é que funciona a hipnose e como isso também traz um reforço do que a gente está falando aqui, de que somos programados, né? Então o cara sobe no palco, o hipnotizador está ali, olha para ele, pega a atenção dele ali, né, de alguma maneira, faz o cara se conectar com ele e fala que ele é um pato, né? E daqui a pouco o cara está andando que nem um pato, está grasnando, está ali no sem lembrar do que ele era, porque o hipnotizador entrou ali dentro da mente dele e programou ele para ser um pato muito rapidamente, né? Muito facilmente. Porque, na verdade, isso é uma máquina, né? E ela aprende, né? Por sugestão. Assim, isso que a gente pode usar para nos programarmos melhor. Porque a autossugestão é uma programação muito forte.
Por isso que se trabalha, né, essas frases de afirmação, os próprios mantras. Isso tudo nos ajuda a programar a nossa mente. E o garotinho está ali com a mente limpinha, ele está imitando tudo que aparece na frente dele. E, na verdade, ele está sendo sugestionado por outro. Mesmo que o cachorro não tivesse essa intenção, o cachorro está programando ele de alguma maneira. E é assim que funciona a nossa programação com os nossos pais. Eles nos programam. Né? No meu post que eu coloquei ontem, eu estava falando que os nossos pais são os nossos primeiros hipnotizadores. Ele te hipnotiza ali. Você é criancinha, ele fala: Você é o Zeca, você é o Zeca, você é o Zeca. Eu vou crescendo e aquela hipnose tomou conta. Eu acredito que eu sou o Zeca, né? Isso vai sendo reforçado pelos professores, com as histórias, com os aprendizados, com os amigos, com o ambiente, e família, e a gente vai reforçando uma programação hipnótica, né? Porque é a característica desse avatar. Ele aprende por sugestão, então essa sugestão pode vir dos outros, como pode ser uma autossugestão, né? A gente pode ser o nosso próprio sugestionador, que eu acho que é mais inteligente, né? A gente escolher o que a gente quer programar. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com os filhos, principalmente na cidade, porque a mente ainda está muito pura e funciona ali numa onda de teta, né? A gente tem essas ondas cerebrais que ela tá muito livre para absorver qualquer coisa, não tem nenhuma proteção. E claro que falar sugestiona também, mas a atitude, o garoto está vendo, né? Aquilo é muito mais forte. Então, tem um ditado que se fala por aí que a palavra a palavra contribui, mas o exemplo arrasta, né? O exemplo é que faz mesmo. Se você quer fazer que alguém te imite de alguma maneira, dê o exemplo, né? Faz aquela atitude que aquilo é que faz com que aquela outra pessoa seja realmente impactada pelo que você está querendo fazer. Esse vídeo aí é muito bom e muito claro, né? Acho que não deixa muita dúvida disso, né? Eu gosto sempre de estar usando os vídeos, você já sabe disso, eu sempre uso É, disso, aproveitando que o Instagram é uma ferramenta propícia para isso, né? Para imagens, e a gente acaba tendo acesso a todo tipo de imagem, e você sempre encontra uma que ajuda você a transmitir aquela mensagem que você quer passar, né? Neste caso aqui, nós temos o pequeno avatarzinho de consciência andando por ali e com a mente, né, tranquila, vazia, relaxada, provavelmente está se divertindo, está se sentindo bem, está num ambiente seguro, né, com companhia de um dos pais ou dos dois, mais um pet, né, ainda, e ele está ali embevecido com aquilo. E uma criança, né, um avatar, né, no formato ainda de uma criança, né, recém-entrado aqui no enredo, ele está como uma esponja seca, né? Então, a esponja seca ela vai absorver uma quantidade de água muito maior do que uma esponja que já estivesse cheia, né? Com água, espuma, ou o que fosse, né? Então, ele está ali absorvendo tudo. Está distraído, relaxado, provavelmente num estado. As crianças têm mais proximidade desse estado, ainda não estão com a cabeça que nem a nossa turbilhonando em beta, né? Estão trabalhando aí, de repente, em alfa, às vezes em teta, estão sujeitas à sugestão, como você comentou, mesmo a questão da hipnose, né? Elas são muito sugestionáveis, até porque é uma fase interessante para isso, né? A criança, a consciência vem através do avatar da criança, zerada de lembranças da interação aqui, e ela acaba tendo que aprender de tudo. Então, os pais não são, no sentido, na maior parte dos casos, pelo menos, não estão fazendo isso por nenhuma maldade, eles estão fazendo do melhor da competência que eles têm com aquilo que eles aprenderam, muitas vezes com os próprios pais e por aí afora, até o dia que a roda foi inventada lá atrás, né? Aquilo vem sendo jogado para frente, eles estão fazendo o melhor que pode, às vezes adicionando, às vezes colocando alguma correção,
alteração de caminho que eles acreditam que seja melhor do que os próprios pais fizeram, mas passando adiante uma série de coisas, e a criança é extremamente absorvedora de programações, porque ela está sem programações. Ela precisa aprender a lidar com tudo isso aqui, e ela está lá puxando, tanto que ela, nesse caso aí do vídeo, ela puxa até do cachorro, né? O último exemplo, o cachorro vai poder eventualmente servir como uma amizade, como uma brincadeira, ou até como um aprendizado sobre amor e tudo mais, mas não sobre os fatos básicos da vida, de onde você tem que se aliviar. O cachorro não é um bom exemplo, obviamente, mas a criança está ali, ela vê e ela absorve, né? E vai provavelmente, né, precisar de algumas correções por conta disso, à medida do possível. Mas recebe, né? E assim, recebe tudo o que houver de bom que for passado para ela, e o que houver de ruim, daquelas coisas problemáticas que, por exemplo, eu mesmo não lidei bem com os meus aprendizados, com os meus pais e tudo mais, e aí eu tenho um filho e eu vou muito provavelmente repassar o que eu tiver de bom, e todos os problemas mal resolvidos que eu tiver, eu vou repassar também, né? Inclusive, como você falou, através das atitudes e dos exemplos. E a criança, ela vai absorvendo. Então, o fato mais importante aqui é que é flexível. Nós somos flexíveis. Somos programados, mas somos programáveis. Então, somos desprogramáveis e reprogramáveis, né? Então, em toda essa parte que tem a ver com a nossa forma de ser, né? A gente tem algumas programações básicas lá do Avatar, que seja de sobrevivência, de reprodução e uma série de coisas minimamente básicas. Depois tem toda essa coisa positiva ou negativa que a gente absorve, começando e principalmente dos pais, e vai progredindo depois dos amigos, dos outros parentes, na escola, na igreja, em todos os lugares, nas relações, na televisão, né? Na internet, de todo lado a gente vai acabar recebendo. Agora, também tem o fato de que, conforme a gente vai crescendo, vai ficando mais maduro, deveria passar a perceber o que acontece, como é que a gente funciona, mas a gente, em geral, não tem muito suporte para isso, acaba tendo que descobrir de uma maneira, muitas vezes, sem suporte, né? Batendo cabeça, que você pode avaliar, ver o que foi útil, aceitar dessas coisas, o que realmente era positivo, guardar, e aquilo que não presta, ejetar, jogar fora e substituir por outras coisas que a gente vai aprendendo na prática. Mas para isso já precisa ter um certo grau de compreensão de evolução, né? De maturidade, se quiser chamar, para perceber que você pode mudar essas coisas. Tem muita gente que vai do começo ao fim, carrega tudo aquilo que captou no início e vai arrastando, achando que não tem escolha, que eu sou aquilo mesmo que eu já aprendi. E as pessoas não percebem. Eu acho que para mim, talvez o pior seja que as pessoas não percebem que elas são passíveis de desprogramação e de reprogramação, e que elas podem fazer isso por elas mesmas. Eu não sei se você tem essa visão, mas para mim é o pior. É pessoas que estão por aí andando no automatismo, reproduzindo aquilo, sem perceber como funciona e que poderiam mexer com isso. Com certeza. É porque, na verdade, é uma tecnologia muito bem feita, né? Então a gente entra aqui e a hipnose começa, né? Como eu estava falando. Você é o fulano, você é homem ou mulher, você nasceu em tal cidade, você é isso, você é aquilo. E isso cria um personagem, como a gente já falou aqui várias vezes. E a pessoa, ela acredita que é aquele personagem, né? Porque aquilo foi o que ela recebeu. Ela não sabe o que que ela é. Por isso que esse jogo, né, que a gente chama de jogo da vida, é um jogo de descobrir quem você é, né? Porque você acredita que você é um personagem que, na verdade, foi criado para você poder se relacionar aqui nessa experiência. Mas você não é esse personagem. Esse personagem é a soma de todas essas programações que foram feitas ao longo da vida e das suas experiências, e os desejos que você adquire, e as aversões, e os objetivos que você vai colocando também por conta dessa programação, e você passa a acreditar que é aquilo.
Então, enquanto você acredita que você é aquilo, fazer algum tipo de desprogramação fica muito mais difícil, até de você ter essa iniciativa. Eu acho que hoje, com toda essa informação que a gente está tendo, uma nova educação tem que chegar para as crianças, né? Elas têm que ser avisadas, olha, isso aqui é um avatar. Você não é isso, né? Desde pequena. E aí ela vai crescer comandando aquele avatar, mas sabendo que aquele é um boneco que tem um nome, mas que ela não é esse boneco e ela não precisa se misturar com isso. Fala, Mar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não dei essa sorte ainda, né? Gostaria É, de dar um dia, não sei se você deu. Você já cruzou com alguém que teve a chance? Porque é o seguinte, a pergunta é, você já cruzou com alguém que teve a chance de dar vamos dizer, uma educação ou um ensinamento diferenciado para os filhos, já considerando esse fator? Porque o que eu observo é, comigo, o despertar foi com em torno de 50 anos que começou, é, ok? é. Então, assim, meus filhos já estavam mais do que criados, então, assim, eu fiz o melhor que eu pude, acredito que fiz melhor que meus pais, mas não fui tão longe como poderia, porque eu não tinha ainda este despertar comigo. Eu não tive ainda a oportunidade de ver alguém que pudesse ter despertado mais cedo e passado isso, ajudado a que os filhos não sofressem tanto no processo, porque já tinha algo melhor para passar do que simplesmente ficar aí programando. Eu não sei qual é a sua experiência. A minha, Não, eu nunca vi. eu não tenho essa experiência, eu não conheço ninguém que esteja fazendo isso efetivamente. Acredito que esses novos pais que estão tendo acesso a essas informações, porque essas informações são muito recentes, né? Ainda não deu tempo de surgir uma geração já criada com essa informação. Pode estar tendo hoje crianças que já estão sendo educadas por pais que já têm mais consciência e que estão podendo passar isso para os filhos. Mas isso é muito recente ainda. A maioria de nós, a grande maioria de nós, ainda não entendeu direito isso. Eu que estou aqui quebrando a cabeça aqui há anos e tudo, às vezes fica confuso, né? Então, é muito recente, né? Essa história toda de física quântica também, né? Essas descobertas, isso tudo tem um potencial de mudar completamente a educação. Mas aí eu acho que a gente ainda não está nesse patamar, É, né? Eu é, espero que já existam pais que já possam estar dando isso para os filhos. Mas isso é o futuro, né? Porque o pai vai passar para o filho o que ele acha melhor, né? E isso, sem dúvida, é o melhor, né? Porque essas programações, elas são necessárias, elas devem ser feitas, né? A criança chega aqui no mundo e não sabe de nada. Ela precisa ser ensinada para ela poder sobreviver, para ela poder se relacionar. Ela precisa aprender a andar. Se você não ensinar ela a andar, ela não aprende sozinha a andar, né? Ela precisa falar, ela precisa aprender uma língua, ela precisa aprender a escrever, a ler, a fazer tudo isso que para ela poder ter uma vida. E isso faz parte de uma programação muito boa e necessária. Mas dentro desse processo, muitas programações também são instaladas que são nocivas e tóxicas, que vão levar a criança, quando se tornar adulto, a ter comportamentos que vão prejudicar ela mesma. E ela não vai entender que aquilo é uma programação que foi instalado lá na infância pela experiência que ela teve, que ela não teve nem escolha e nem os pais perceberam que isso estava acontecendo. Então, esse processo tem que ser um processo que a gente consiga iluminar realmente essa educação de uma maneira que isso mude completamente, é, porque senão a gente vai ficar perpetuando o que a gente está fazendo já há muito tempo, porque os pais estão dando o que os pais deram e isso não teve nenhuma mudança radical, né, como está tendo agora. A gente está vivendo uma oportunidade muito única, até pela internet, de você conseguir falar com milhões de pessoas rapidamente e transmitir coisas novas e as pessoas poderem absorver isso sem perder muito tempo, né? Porque para você fazer uma mudança no mundo antes era uma coisa muito lenta. Hoje você consegue fazer uma transformação muito grande em pouco tempo, e eu acho que isso está acontecendo.
Está surgindo cada vez mais pessoas falando sobre isso, contando suas experiências, mostrando o quanto que isso foi bom na vida delas, e as pessoas estão olhando para isso, porque essas programações é que causam os transtornos que as pessoas estão vivendo na vida adulta. A gente está vendo tanto problema de saúde mental, né? Ansiedade, pânico, vícios, né? De todos os tipos, insônia, tem de tudo, né? Todo mundo sofrendo, as empresas tendo que lidar aí com burnout dos funcionários, né? Prejudicando a produtividade das empresas. Então está todo mundo atento, né? Esse assunto de saúde mental, ele está muito em destaque hoje, né? É um assunto que está na boca de todo mundo. E esse É, problema da saúde mental, do meu modo de ver, é o problema dessa programação da infância. Fala, Bruno. Outra coisa que fica também é o seguinte, né? A gente vem evoluindo, né? Estamos evoluindo aí. Já tivemos na caverna e comendo uns aos outros, literalmente, né? Sim, Agora, esse processo de evolução ele é contínuo e ele tem sido lento. Pareceria, talvez em função até da tecnologia e tudo mais, ele tem parece que está se acelerando, mas é um sim, processo em geral lento. Agora, da forma como a coisa ainda está, né, eu vejo uma parte importante do nosso despertar, as coisas ser como são e a gente sair daquela mesmice, daquela programação, é o ato de despertar também, né? Você está despertando para perceber que as coisas não são exatamente do jeito que você se deixou programar. Então, assim, faz parte da nossa evolução esse despertar. Talvez em um momento em que uma grande massa, ou talvez uma maioria da população esteja desperta, talvez as crianças já possam vir e sem precisar passar por esse processo, pelo menos de uma forma tão dolorida, e já tenham um suporte dos pais. Mas até lá, também não deixa de ser um desafio que faz parte da evolução da tecnologia local, né? Esse processo de despertar faz parte, ok? À medida que a gente evolui, eu acredito que a coisa vai poder ser muito mais sutil e muito mais pessoas já vão vir para cá e engrenar de um ponto onde as coisas já não sejam tão atrasadas como ainda são hoje. É parte natural da evolução. Vamos tentar ver o segundo aí, não? vamos, vamos. Com certeza é tudo um processo de evolução, né? Essa semana eu tive até lá no nosso amigo Flávio Vale, Uhum. falando justamente sobre isso, porque esse processo de evolução nosso, em muitas correntes filosóficas aí e sabedorias, é descrito como 7 fases, que ele tem 7 fases. E a gente está na quinta fase, que é a fase mental. Então a gente precisa passar por esse desafio de fazer toda essa desprogramação para a gente dominar essa máquina, para a gente ir além dela, né? Porque a gente está num processo contínuo de crescimento. E o que é dito é que a gente está na quinta raça, né? A humanidade, nesse conceito, é dividida em 7 raças. A gente estaria na quinta, e a sexta raça, que seria a próxima, que não quer dizer que é semana que vem, pode ser daqui a muitos anos, mas essa sexta raça, ela já não precisa mais Vai do corpo. tomar quanto tempo seja necessário. Sim, exatamente, vai depender da gente. Mas Mas ela continua. não precisa mais do corpo. Na verdade, a gente está aprendendo a desenvolver os nossos sentidos, que hoje são praticamente físicos, mas a gente vai aprender a desenvolver eles de uma maneira é, suprafísica, né? A gente vai ver sem precisar do olho, ouvir sem precisar do ouvido e assim por diante, até que a gente não precise mais desse corpo para poder nos relacionar com os nossos irmãos, que somos todos nós, somos irmãos. E a gente está aprendendo a se relacionar através desse corpo, né? E através dessa Nós experiência. estamos Mas vai chegar o através momento. desta escola básica. Mas talvez não seja tão básica assim, né, eu acho. Não, não, Mas mas é uma escola ainda. A gente ainda vai para a faculdade na verdade, esse corpo ele está servindo para a gente poder ter a experiência mais densa.
mas a tendência é que isso vá se sutilizando, né? Que a matéria vá cada vez mais sendo desnecessária, né? Então vai haver uma desmaterialização. A gente vê essa desmaterialização na tecnologia, né? No tamanho dos aparelhos, dos chips. A informação ela vai cabendo cada vez num lugar menor, até que não vai precisar mais. Se você parar para lembrar, como é que eram os computadores há 40 anos atrás? Precisavam de salas para guardar aquilo tudo, para poder fazer funcionar o que hoje um chipzinho consegue é, fazer igual, né? Então, isso é um reflexo do que está acontecendo com a nossa própria tecnologia. A gente vai caminhar para uma desmaterialização, né? E não vamos precisar mais desse corpo. Então, é um processo evolutivo, né? Que a gente está passando e que é necessário que a gente vá subindo degrau por degrau. Essa briga com essa programação faz parte do domínio da máquina, né? Até que a gente Legal, esteja mestre nessa máquina, né? beleza. Beleza, eu vou pôr aqui o outro vídeo, senão a gente vai perder a Tá, oportunidade. Eu acho que ele vai contribuir bastante, porque ele mostra bem essa vamos lá. relação da gente. É uma pessoa, como nós, que tem um pai vivo e uma criança, um filho, e ele passou por uma experiência onde ele deu meio que uma reprimenda no filho, e o pai estava ali do lado dele, o avô da criança, o pai dele, e ficou meio estranhado e comentou com ele para que ele precisava ter feito aquilo daquele jeito. E aí ele meio que deu uma na medalhinha do pai, dizendo que fez o que ele aprendeu com ele. E aí o pai virou quase do avesso, sentiu mal com aquela história toda, explicou. Mas é muito interessante, porque são coisas que a gente passa, e aquilo é uma percepção, principalmente o pai dele, o avô da criança, estando presente, percebendo e vendo na resposta dele que, de alguma forma, ele tinha falhado em passar algo melhor para o filho. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, então é bem interessante. Deixa eu tentar fazer a transição aqui de novo. Vamos lá. Vamos pôr aqui. É, vamos lá. E eu tenho que ampliar aqui para compartilhar. Share. Tá vendo aí? Entrou agora. Tá bom? Então vou pôr para rodar. Está sem som, né? Ok. É, eu achei que ele, inclusive, ele finalizou de uma forma muito bacana. O cara chama Marcelo Veloso, não importa, assim, veio por acidente parar na Hum, minha mão. Eu olhei, achei uma preciosidade, compartilhei. Eu não conhecia o sujeito, ainda não o conheço. Fui ver só quem era, né?
Mas assim, na verdade não importa, o que importa é a mensagem e não o mensageiro. E essa questão dele apontar, de procurar fazer um pouquinho melhor, né? De olhar e ver, e também a questão do exemplo, ele se sentiu tranquilo para dizer que ele não fez nada diferente do pai, né? E o pai, apesar dele ressaltar que o pai era uma pessoa boa, ilustrada, que fazia as coisas de uma forma positiva, mas não deixou de ser uma crítica. Ele tomou uma crítica e devolveu no ato. Não foi assim uma atitude lá muito amorosa, apesar de toda a educação com que ele reportou isso. Mas veja, por mais que ele tenha tido o exemplo, né, e a questão toda aqui está sendo essa, né? Ele teve um exemplo do próprio pai, que ele achou que estava repetindo e fazendo tudo certo, porque o pai tem coisas, né, gente? Os pais podem ser bons exemplos e maus exemplos. Bons exemplos para alguma coisa e maus exemplos para outra. Ou pode ser, numa grande maioria, uma droga de exemplo, né? Acontece. Ou pode ser exemplos fantásticos, como esse mesmo dele. Ele está dizendo que o pai era uma pessoa muito bacana, muito bom, mas que não fazia muito diferente naquele quesito do que ele fez. E ele está socando a bola para frente, achando que está tudo certo fazer daquele jeito mesmo. Ou seja, é justamente aquele exemplo de automatismo. Ele, como criança, assistiu durante muito tempo o pai atuando, viu alguma coisa, achou que entendeu daquele jeito e quando chegou na própria vez, saiu praticando igual. Ele não adicionou, não mudou, não melhorou, não se questionou, né? E nem se aquilo estava certo ou errado, se tinha formas melhores de fazer, ele foi lá e fez igual, né? E aí o pai conversou com ele, olha, primeira coisa, ele provavelmente não sentia que tinha feito daquele jeito, mas você não é obrigado a seguir aquilo que não acha que esteja bom. Se algo não está bom, você pode melhorar, né? E isso foi a mensagem final que ele deu, essa questão de sempre buscarmos melhorar um pouco. Errar, todo mundo erra, é assim que se aprende, né? Quanto mais no início a gente mais comete erros e mais aprende por erro, e à medida que a gente vai evoluindo e percebendo que estamos aqui para aprender, podemos aprender vendo os erros dos outros sem ter que repeti-los, né? Então é sempre uma opção muito inteligente. Poder aprender com os erros dos outros dói menos. Mas são muitos aspectos interessantes. Não sei o que que É, você fica à vontade não, para comentar. são vários insights, mas na verdade, assim, o pai estava no automático, né, o avô, né, quando foi educar o filho, que provavelmente ele viu o próprio pai fazer o que ele fez com o filho. O filho, quando era criança e recebeu aquelas broncas do pai, registrou aquilo e entrou no automático dele. Então não tinha ninguém para dizer que eles estavam errados ali, né? Porque o pai, na educação, repetiu o que tinha aprendido com o próprio pai e o filho estava repetindo com o próprio pai. E o que aconteceu na história é que o avô, né, já mais velho, ele conseguiu ver que aquilo estava errado, né? E era uma coisa tão automática nele que ele não conseguiu ver que ele que fez errado lá atrás, né? Porque a programação, a gente se confunde com ela, a gente não vê, A gente pensa que é isso aí. a gente não vê, a gente não tem a capacidade de enxergar, eu estou fazendo errado isso ou aquilo, né? Só na hora que ele foi ver no outro é que ele pôde cair a ficha dele que ele também errou. Porque ele não ensinou o filho a fazer isso. Ele não disse para o filho, quando você tiver um filho, faça isso desse jeito, que esse jeito é o certo. Ele simplesmente fez automaticamente e o filho reproduziu aquilo automaticamente, também sem contestar, né? Sem se perguntar se estava certo ou errado. Ele simplesmente viu e imitou. Então, trouxe ali essa visão quando o pai viu o filho fazendo uma coisa que ele mesmo fazia, né? Ali iluminou. Mas é assim, é um processo de ignorância total, né? De todos. E não é culpa de ninguém, Não, porque não foram ensinados, né? E a gente vai aprendendo aos trancos e barrancos. Na hora que o avô já estava mais velho, com mais vivência, que já viu a vida de uma outra maneira, ele pôde ter ali um discernimento e falar: pô, meu filho não está educando bem o filho dele,
Mas ele poderia não ter tido esse discernimento, dependendo de como ele tivesse levado a vida dele, e até batido palma para o filho que estava fazendo igual o que ele fez. E que provavelmente ele achava certo na época que ele fez, né? Tanto é que ele fez. E isso só mostra para a gente o perigo que a educação das crianças. Porque elas vão absorvendo aquilo como se fosse verdade, e aquilo vira verdade para elas, e elas passam a repetir aquilo o resto da vida, se não tiver alguma maneira disso ser contestado. E por isso que a gente vive com tantos conflitos, né? Com tantos problemas, porque as pessoas realmente acreditam que estão certas. Não é que elas acham que está fazendo uma coisa errada, ela acha que está certa, porque aquilo virou o que ela é e ela acha que aquilo é o certo. E ela não tem muito como não sair disso, a não ser que a gente consiga realmente trazer essas informações que a gente está trazendo aqui, né, que é o papel que a gente está fazendo aqui, é de colocar isso aí para mais pessoas começarem a pensar sobre isso, entenderem melhor isso, né, para poder a gente sair desse ciclo, né, que fica se perpetuando de pai para filho. Isso é uma repetição que só vai ter fim quando a gente despertar. Fala, mãe. Despertar, aí a palavra-chave de novo, né? É que quando a gente É, desperta e percebe o que é, a gente percebe, primeiro a gente começa, para chegar no que é, a gente atravessa a fase do deserto de não encontrar nada, né? A gente começa procurando, começa descobrindo o que não é. Olha, eu não sou isso e descarta, eu não sou aquilo e descarta, eu não sou aquilo e descarta. E você vai cavocando aquilo tudo e descartando, 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 até chegar num ponto que você fica na dúvida se é que eu sou alguma coisa, porque eu não sou nada disso, né? Mas é um processo de aprofundamento interior, de autoconhecimento, e é isso que traz a luz para a gente poder lidar com essas coisas. E é curioso você ver, né? É como você comentou aí, o avô, né? Ele está percebendo mais sobre a questão do filho, do relacionamento do filho com o neto e principalmente de como ele pensava que era, né? Porque ele agora está com uma cabeça. Mas como você falou, na época de criar o próprio filho, ele deve ter aplicado algo que levou o filho a repetir com o neto, né? sim. E é todo um mecanismo normal, padrão, faz parte, mas a gente precisa em algum momento despertar, né? Ele está despertando só naquele momento, graças a ele estar despertando na presença do filho, o filho talvez também, pelo que eu entendi, despertou para aquilo, né? Sim, claro, E sem mais um dúvida. pouquinho era só ele chamar o neto lá, o garoto, e conversarem com o garoto, incluir ele na jogada e falar: olha, desculpa aí, dei uma dura em É, você agora há pouco, estava aqui conversando com o avô, eu aprendi isso com ele na época, mas ele mesmo, né, já sabe que poderia ter formas diferentes de fazer, a gente estava aqui conversando e acho que não foi a melhor forma de tratar com você, vamos dizer, num ato mais evoluído sequencial, trocar uma ideia com o garoto, tentar ver se já tenta apagar aquele último esforço de para ele programação não, antes que ele siga para ele adiante, não né? reproduzir com o filho dele também, né? Pois é, pois é. Mas, Mas assim, faz parte, é o que você falou, ninguém está fazendo é, as coisas, né, no geral por mal, é, né? Na sim, verdade, cada um está fazendo o melhor que pode com a sabedoria que conseguiu somar até aquele momento, que na verdade, em muitos casos, é uma ignorância gigante, porque é uma sabedoria muito pequena, por mais que o ego da pessoa acredite ser muito sábio, a nossa sabedoria, na verdade, é muito pequena. E à medida que ela amplia, a gente só percebe o tamanho da nossa ignorância quando você amplia um pouco o seu conhecimento, né? A sua consciência e começa a perceber mais, é que você começa a perceber que tem muito a aprender. Porque quando você está numa determinada fase, a gente é tão ignorante que acha que já sabe tudo, né? É uma coisa impressionante. exatamente. Né, e na verdade, assim, é o nosso papel agora, não estou falando eu e você, de todos nós, Uhum. nos questionarmos por que que eu estou agindo de determinada maneira, mas será que isso é realmente o que eu devo fazer nessa situação? Porque a nossa resposta, normalmente, vem desses padrões que a gente aprendeu lá atrás. Então, acontece qualquer coisa, a gente já tem resposta para tudo.
Eu ajo nessa situação de uma determinada maneira, se aquele pessoa fizer isso, eu ajo dessa maneira. Isso tudo são padrões passados que a gente aprendeu com as nossas experiências e que foi instalado e que a gente passa a usar aquilo para qualquer coisa que aconteça que seja semelhante, né? Sem nos questionarmos, né? Então, aquele pai ali, ele não estava se questionando, ele aprendeu aquilo, talvez ele, até com a sensibilidade que ele mostrou ali que ele tenha, aquilo fosse uma coisa completamente fora da personalidade, mas ele nunca questionou, porque para ele aquilo era o certo. Não tinha como questionar. Aquilo era uma verdade é, inabalável para ele, né? É a tal da crença. Aquilo se tornou uma crença. É assim que se trata a criança quando ela faz esse tipo de coisa. Então, meu filho fez uma bagunça, eu vou lá e dou uma palmada, dou uma bronca, falo alto com ele, boto ele de castigo, faço lá uma punição completamente desproporcional ao que ele merecia, porque eu acredito que isso que é o certo, porque eu aprendi lá na infância e nunca me questionei se aquilo é o certo mesmo, né? E esses questionamentos, eles são muito importantes. Que a gente faça isso o tempo todo, em todas as situações, porque isso é estar consciente. Você sai do automatismo e pode ser até que você use a programação. Realmente essa situação aqui merece essa resposta que eu aprendi lá atrás. Eu vou atuar dessa maneira aqui. Mas nem sempre é. Só que a gente não para olhar desse jeito, né? Isso é uma coisa que na Cabala se fala muito, que é você ser reativo ou proativo, né? O reativo, acontece alguma coisa, eu reajo. O proativo, acontece alguma coisa, eu paro e olho. Espera aí, deixa eu ver qual é a melhor resposta que eu dou aqui. Ali você já não está reagindo mais. Ali você parou para pensar, colocou a consciência, se colocou presente para você ver o que, que você vai fazer a partir dali, né? Então, isso é uma diferença muito grande. Isso, a partir do momento que a gente começa a entender que existem essas programações instaladas, a gente vai tomar mais cuidado com elas. Vai olhar para elas dessa maneira. Fala. Não, agora, você sabe de uma coisa que eu acho um fator chave e que, às vezes, mesmo sem a gente perceber, veio, no meu caso, provavelmente muito antes do meu despertar mais claro para mim mesmo, como despertar, que foi essa questão de estar observando, né? Você fala uma coisa que você fala interessante sempre aqui é a questão dessa tecnologia que montou esse sistema todo de oportunidade de crescimento para nós aqui, né? O negócio funciona quase que sozinho, né? Então, se você para olhar, juntando aqui com o que eu estava querendo colocar de observação, que é sobre a observação, né? Se você está atento, você está minimamente presente vendo as coisas acontecerem, né? Eu tive muito disso, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito dura, muito bruta, sim, em certas. Ainda está com uma determinada idade e não mudou grande coisa, né? Mas ele sempre teve uma atuação muito dura, né? Para não aprofundar muito na coisa. Mas em casa mesmo, você veja que tinha um outro contraste com a minha mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa doce, uma pessoa ponderada, uma pessoa cuidadosa, né? Então, assim, você tinha um exemplo e outro. Então, assim, você está vendo o que como é que um faz, o que é que aquilo causa, e está vendo o que é que o outro faz e e o que é que resulta daquilo. E você tem, à medida que você vai crescendo, vai tendo outros exemplos, né? Vai tendo, ampliando o relacionamento, o rol de relacionamentos, mas assim, mesmo dentro de casa, muitas vezes você tem as duas figuras, né, atuando, independente de ser pai ou de ser mãe, dando um tipo de exemplo e outro tipo de exemplo, em geral, não são iguais, né? E se você observando, você tem a oportunidade de ver formas diferentes de tratar as coisas e você tem a opção de escolher o que você vai fazer. Você pode pegar não, vou seguir, né, fulano, beltrano, porque tá certo, era assim mesmo que tinha que fazer, né? Ou vou ver, não, olha, tinha uma forma mais delicada, mais sutil de fazer a coisa que me parece melhor, então vou adotar essa, né? E
ao longo do caminho, você teve outras oportunidades de se relacionar com outras pessoas, né? Não apenas o pai e a mãe, e você vai tendo outros exemplos de fazer as coisas, né? E a gente sempre pode, o sistema sempre provê, o sistema é inteligente, né? O software do sistema é inteligente e ele provê uma série de exemplos e situações onde você vê as coisas, as decisões, as escolhas, as reações, né? Ou quem parou, pensou e avaliou antes de tomar uma medida, como você acabou de falar, ou quem, de uma forma estourada, completamente explodiu e teve uma reação automática e causou um drama. Aliás, eu publiquei também, acho que hoje, um vídeo de um escorpião, né? O escorpião está ali quietinho, alguém chega com um balão de água em cima, vai baixando perto do escorpião, aí cai uma gota da água, escorre no escorpião, ele pimba, fura o balão, aí toma aquele banho de água, né? Podia até ter morrido afogado. Por quê? Justamente por isso, porque tem Reagiu. reações automáticas e tomou uma gota de água como um ataque, reagiu, né? E aí tomou um balde de água em cima, né? É, é, por conta dessas coisas, por conta de não estar presente, não estar observando, não estar avaliando as situações antes de escolher que caminho tomar. Então, são uma série de aprendizados que a gente vai tendo ao longo da vida e que a gente está procurando compartilhar aqui hoje e aproveitando também esses dois exemplos aí dessas metáforas dos vídeos que a gente trouxe. Ô, meu amigo, você vai tirar uma pequenas férias, acho que seria aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui hoje. Vamos ficar aí umas 2 ou 3 semanas, não sei, um mês, É, sem, por aí. sem fazer nossos vídeos. Você quer comentar alguma coisa disso? Não? Eu vou aproveitar esse mês de julho, né? Hoje já é dia 7, né? Ainda não começou. A partir de semana que vem eu vou tirar umas férias e aí vou visitar lá o meu guru, que lá em Alto Paraíso, vou fazer um retiro, dar uma recalibrada aí nas energias, porque ficar só na cidade grande, de vez em quando a gente tem que sair, né? É Para isso aí. poder recalibrar, né? Então, Contrabalançar vou, um apro- pouco. vou aproveitar aí essa oportunidade que tem esse retiro lá em Alto Paraíso, que eu gosto muito, que o Prembaba vai estar lá e vai ser um encontro, porque ele tem uma academia, né? E a gente faz parte da academia, a gente estuda com ele todo mês, faz os intensivos, só que isso tudo é online, né? E esse vai ser presencial, né? O pessoal que puder ir da academia vai se encontrar lá. Então vai ser muito bom. E aí lá para o meio de agosto que eu devo estar de volta. Tá bom, então. É isso aí. Então já está formalizada o afastamento e o motivo está autorizado, tá bom? Ah, obrigado. Desejo muita Obrigado. sorte, que Obrigado, Mário. você Muito obrigado. aproveite bastante, que seja muito gostoso, essas coisas geralmente É, são, né? Que são, você são volte assim, renovado e necessárias. com novas ideias para a gente compartilhar com as pessoas por aí. Quando você puder retomar, só me avisar. Nesse meio tempo, eu Ótimo. vou fazer o que eu puder aqui e continuar divulgando alguma coisa e em breve, então, aguardo você só me dar um toque e a gente retoma daí para frente. Combinado, Mas que combinado. seja uma oportunidade muito iluminada lá, aproveite bastante, meu amigo. Muito Fico feliz obrigado. por você. Agradeço aí. Muito obrigado. Agradeço muito aí os seus desejos de que seja bom. Vai ser sim. Tá bom, legal. Obrigado a todos, obrigado por participarem conosco mais este programa. Fique à vontade para fazer comentários, deixar dúvidas e deixar sugestões. Obrigado por participar sempre conosco aqui e, e vamos nos vendo aí conforme for. Eu vou ver o que, que eu consigo fazer nesse meio tempo, que outros temas eu vou trazendo. Seguramente outras coisas do Tom também que eu estou constantemente postando e depois mais para frente a gente retoma. Obrigado aí. Obrigado, Zeca. Obrigado, Mário. Tudo de bom Valeu aí. Até a então. volta. Forte Valeu. abraço. Forte abraço.